A estrada estadual parecia comum demais para carregar uma fama tão pesada. Era uma rodovia estreita, de asfalto irregular, cercada por mato fechado dos dois lados e sem iluminação pública por quilômetros. Durante o dia, motoristas passavam por ali sem notar nada além da curva fechada que obrigava qualquer um a reduzir a velocidade. Mas à noite a estrada parecia outra. O silêncio ficava mais denso. O vento soava estranho. E a curva da morte, como passou a ser chamada décadas depois, parecia sempre à espreita. Na década de 1970, aquela região ainda era pouco povoada. Postes de luz eram raros, e o socorro mais próximo ficava a mais de 40 minutos dali. Qualquer acidente noturno dependia da sorte de outro motorista passar. E naquela noite específica, não passou ninguém. Era madrugada quando um carro modelo antigo, recém-saído de uma festa de casamento em uma cidade vizinha, entrou naquela estrada. Dentro do veículo estavam apenas duas pessoas: o motorista, um homem jovem, e sua noiva, ainda vestida com o traje branco da cerimônia. O vestido ocupava quase todo o banco traseiro, cuidadosamente dobrado para não amassar. O véu, longo e delicado, escorria como um fantasma de tecido sobre o estofado. Chovia fino. Uma garoa constante, daquelas que parecem inofensivas, mas transformam o asfalto em uma armadilha silenciosa. O motorista conhecia aquela estrada. Já havia passado por ali dezenas de vezes. Mas naquela noite algo parecia diferente. A neblina se formava de maneira irregular, surgindo em bancos espessos logo após a curva. Os faróis mal conseguiam atravessar aquela parede branca. A visibilidade era mínima. Foi ali que tudo aconteceu. Ao entrar na curva, o carro perdeu aderência. Não houve tempo para frear. Não houve grito. Não houve chance. O veículo rodou, saiu da pista e despencou em um barranco profundo, coberto por árvores e lama. O impacto foi violento. O som do metal retorcido ecoou pela mata. E depois, silêncio absoluto. Nenhum carro passou. Nenhuma casa estava próxima. Nenhum pedido de socorro foi ouvido. O carro ficou completamente destruído. O motorista morreu na hora, com um impacto direto no volante. A noiva, no entanto, sobreviveu por alguns minutos, talvez mais. O corpo foi encontrado fora do veículo, o que indicava que ela tentou sair. Tentou pedir ajuda. Tentou subir o barranco escorregadio com o vestido pesado, encharcado de lama e sangue. As marcas no solo confirmavam isso. Sulcos feitos pelas mãos, pedaços do vestido presos nos galhos, o véu rasgado e espalhado pela vegetação. Tudo indicava uma luta desesperada contra o tempo, o frio e a dor. Mas ninguém apareceu. Horas depois, já com o dia clareando, um caminhoneiro notou algo estranho ao passar pela curva. Um reflexo metálico entre as árvores chamou sua atenção. Ele parou, desceu do caminhão e se aproximou com cautela. Foi ele quem encontrou o carro. Foi ele quem chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, a cena era perturbadora. O corpo do motorista estava no veículo. O da noiva, alguns metros à frente, estendido de costas, com o vestido completamente sujo de lama. Os olhos estavam abertos. E sua expressão não era de pânico. Era de espera. O relógio de pulso dela estava parado às 3h17 da madrugada. Nenhuma testemunha. Nenhum pedido de ajuda registrado. Nenhum carro havia passado naquele intervalo. O caso foi tratado como mais um acidente trágico. Um laudo rápido. Um boletim simples. Enterro fechado. Vida que segue. Mas algo começou a mudar semanas depois. Motoristas que passavam pela curva à noite começaram a relatar uma presença estranha. Primeiro, diziam ver apenas um reflexo branco no acostamento. Depois, uma mulher parada à beira da estrada. Sempre vestida de branco. Sempre com o rosto parcialmente coberto pelo véu. Alguns pensavam ser uma noiva abandonada.
Outros acreditavam que fosse alguém pedindo ajuda. Mas todos concordavam em um detalhe: ela surgia exatamente no ponto onde o carro havia caído no barranco. A curva da morte começava a ganhar fama. E a noiva ainda esperava por socorro. Não demorou muito para que o nome da estrada começasse a circular entre caminhoneiros, taxistas e motoristas que cruzavam a região durante a noite. No início, os relatos eram tratados como coincidência, cansaço, imaginação alimentada pela neblina constante. Mas havia detalhes demais se repetindo para que tudo fosse apenas sugestão coletiva. O primeiro relato oficial surgiu poucos meses após o acidente. Um motorista de caminhão, acostumado a longas jornadas noturnas, procurou a polícia rodoviária afirmando ter visto uma mulher parada no acostamento, vestida de branco, exatamente na curva onde o carro havia caído. Ele disse que reduziu a velocidade, abriu o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. Segundo ele, a mulher não respondeu de imediato. Apenas levantou lentamente o rosto, pálido demais para alguém vivo, e apontou para a estrada, como se pedisse carona. O caminhoneiro afirmou que, ao hesitar por alguns segundos, sentiu um arrepio estranho, como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais frio. Quando piscou os olhos, a mulher já não estava mais ali. Nenhum sinal de passos, nenhum movimento no mato. Apenas a estrada vazia e a curva silenciosa. Ele seguiu viagem sem olhar para trás. Dias depois, outro relato. Desta vez, de um taxista que fazia o trajeto entre cidades pequenas do interior. Ele contou que, ao se aproximar da curva, avistou uma noiva caminhando lentamente pelo acostamento, com o vestido sujo, rasgado na barra, e o véu caindo quase até o chão. Achando se tratar de alguém que havia sofrido um acidente ou estava perdida, ele parou o carro. Segundo o taxista, a mulher abriu a porta do banco traseiro e entrou sem dizer uma palavra. Ele notou, pelo retrovisor, que o rosto dela estava parcialmente coberto pelo véu. A pele parecia opaca, quase sem cor. Ele perguntou para onde ela iria. Nenhuma resposta. O silêncio começou a incomodá-lo. Alguns metros depois, o taxista decidiu olhar novamente pelo retrovisor para repetir a pergunta. O banco traseiro estava vazio. A porta estava fechada. O vestido, no entanto, havia deixado marcas molhadas no estofado, como se algo encharcado tivesse sido apoiado ali por alguns segundos. Assustado, ele parou o carro no acostamento e desceu para verificar. Não havia ninguém. Apenas o cheiro estranho, metálico, que lembrava ferrugem molhada. Ele não voltou a passar por aquela estrada à noite. Com o tempo, os relatos começaram a se acumular. Todos semelhantes. Todos perturbadores. A figura aparecia sempre após a meia-noite, quase sempre por volta das 3 da manhã. Sempre vestida de noiva. Sempre na mesma curva. E sempre desaparecia de forma inexplicável. Alguns motoristas afirmavam que ela nunca entrava no carro. Apenas ficava parada, olhando fixamente, como se esperasse que alguém parasse. Outros diziam que ela surgia apenas no reflexo do retrovisor, mesmo quando o acostamento estava vazio segundos antes. Havia também quem jurasse ter ouvido batidas leves no vidro traseiro, acompanhadas de um choro baixo, contido, quase respeitoso. O detalhe mais inquietante era a expressão descrita por todos. Não havia raiva, nem agressividade. Apenas tristeza. Uma tristeza profunda, silenciosa, como a de alguém que ainda não entendeu por que foi abandonado. Os moradores da região começaram a evitar a estrada durante a noite. Alguns mudaram rotas. Outros passaram a acelerar ao se aproximar da curva, sem olhar para os lados. A fama se espalhou rapidamente entre caminhoneiros, que passaram a se referir ao local apenas como a curva da noiva. Houve tentativas de racionalizar os relatos. Diziam que poderia ser uma pessoa viva, usando a história para assustar motoristas. Mas nenhuma investigação encontrou vestígios recentes. Nenhuma pegada. Nenhum abrigo improvisado. Nenhum morador desaparecido. A estrada continuava fazendo vítimas.
Acidentes menores passaram a ocorrer com frequência anormal. Alguns motoristas juravam que, ao desviar de algo branco surgindo de repente na curva, perdiam o controle do veículo. E sempre havia o mesmo comentário depois: "Eu pensei que fosse ela." A noiva da curva da morte deixava de ser apenas um acidente antigo. Ela se tornava uma presença constante, uma espera que nunca terminava. E aquilo era só o começo. Com o passar dos anos, os relatos deixaram de ser apenas histórias contadas em postos de gasolina ou cochichadas em bares de estrada. Alguns casos começaram a chamar a atenção por algo muito mais grave: pessoas que, depois de cruzarem a curva da morte, simplesmente não conseguiam mais dirigir. Não era medo comum. Era trauma profundo, paralisante, daqueles que se instalam silenciosamente e nunca mais vão embora. O primeiro caso documentado desse tipo envolvia um jovem vendedor que viajava semanalmente entre cidades do interior. Ele era conhecido por dirigir longas distâncias sem demonstrar cansaço ou insegurança. Numa noite chuvosa, precisou passar pela estrada após meia-noite. Horas depois, chegou ao destino em estado de choque. Tremia. Suava frio. Mal conseguia falar. Quando finalmente conseguiu se expressar, disse apenas que ela entrou no carro. Segundo seu relato, ao reduzir a velocidade na curva, viu a noiva parada no acostamento, de cabeça baixa, o vestido completamente sujo de lama. Movido por impulso, parou o carro. Ela entrou no banco do passageiro da frente, algo que ninguém jamais havia relatado antes. O cheiro de terra molhada e ferro tomou o interior do veículo. Ele afirmou que, ao olhar para ela, percebeu algo errado. O rosto não refletia a luz do painel. Era como se estivesse ligeiramente fora de foco. A pele parecia fria, sem vida. Quando tentou falar, ela apenas virou lentamente a cabeça e sussurrou uma frase que ele nunca esqueceu: "Você também não vai parar." Logo depois, o carro apagou. Motor desligado. Painel morto. Silêncio absoluto. Ele disse que, por alguns segundos, teve certeza de que morreria ali. Quando o painel voltou a acender, o banco ao seu lado estava vazio. Mas o cinto de segurança estava travado, como se tivesse sido usado. Desde aquela noite, ele nunca mais conseguiu dirigir. Tentava ligar o carro e sentia náuseas, falta de ar, uma sensação de sufocamento. Meses depois, vendeu o veículo. Anos depois, ainda tinha pesadelos recorrentes com estrada, neblina e um vestido branco surgindo no escuro. Outro caso envolveu um casal que voltava de uma confraternização. O motorista afirmou que viu a noiva no meio da pista e desviou bruscamente para evitar atropelá-la. O carro rodou, quase capotou, mas conseguiu parar no acostamento. Quando desceram para ajudar, não havia ninguém. No entanto, a passageira, sua esposa, começou a gritar. No banco traseiro, marcas molhadas de mãos surgiam lentamente no estofado, como se algo invisível estivesse apoiado ali segundos antes. O casal abandonou o carro e pediu ajuda na cidade mais próxima. Nunca mais voltaram para buscá-lo. Psicólogos da região começaram a notar um padrão estranho. Pacientes que relatavam experiências na estrada apresentavam sintomas semelhantes: ansiedade severa, pânico noturno, aversão a dirigir, sonhos recorrentes com estrada e sensação constante de estar sendo observado pelo retrovisor. Alguns diziam ouvir, em momentos de silêncio, o som de chuva leve batendo no vidro, mesmo em dias secos. O mais inquietante era que essas pessoas não demonstravam confusão ou incoerência. Seus relatos eram detalhados, consistentes e emocionalmente carregados. Todos descreviam a mesma sensação final: a certeza de que a noiva não queria machucar ninguém. Ela queria companhia. Com o tempo, a estrada passou a ser evitada por empresas de transporte. Caminhoneiros preferiam rotas mais longas a cruzar a curva da morte de madrugada. O local ganhou cruzes, flores artificiais e velas deixadas por desconhecidos. Algumas pessoas começaram a rezar ao passar pela curva. Outras aceleravam, segurando o volante com força, evitando olhar para os lados.
Mas havia algo ainda pior. Alguns motoristas nunca chegaram ao destino. Nunca foram encontrados. E seus carros apareciam abandonados perto da curva. Sempre fechados. Sempre vazios. E sempre com o banco traseiro molhado. Durante anos, a Curva da Morte foi tratada apenas como um ponto perigoso da estrada, conhecido por acidentes e má visibilidade. Mas a quantidade crescente de relatos, desaparecimentos e abandonos de veículos começou a ultrapassar o limite do aceitável até mesmo para os mais céticos. Foi então que a Polícia Rodoviária decidiu abrir uma investigação não oficial, conduzida de forma discreta, quase silenciosa. O objetivo inicial era simples: identificar se havia alguém se aproveitando da lenda para cometer crimes, assaltar motoristas ou provocar acidentes. No entanto, desde os primeiros levantamentos, algo começou a sair do controle. Os agentes analisaram boletins de ocorrência dos últimos 20 anos e perceberam um padrão inquietante. Todos os relatos envolvendo a mulher de branco ocorriam no mesmo trecho exato da estrada. Sempre após a meia-noite. E com maior frequência em noites chuvosas ou com neblina. Ao cruzar os dados, descobriram algo ainda mais perturbador. Os horários dos relatos coincidiam, quase perfeitamente, com o horário estimado da morte da noiva no acidente original, por volta das 3h17 da madrugada. A equipe decidiu fazer vigilâncias noturnas no local. 2 viaturas ficaram posicionadas em pontos estratégicos da curva, com câmeras, lanternas potentes e radiocomunicação constante. Nas primeiras noites, nada aconteceu. Apenas o som do vento, da chuva leve e da mata se movendo lentamente. Na quarta noite, pouco depois das 3 da manhã, um dos agentes relatou pelo rádio ter visto algo no acostamento. Uma silhueta branca, imóvel, parcialmente encoberta pela neblina. A viatura se aproximou lentamente. Os faróis iluminaram o local. Não havia ninguém. Mas as câmeras haviam registrado algo estranho. Uma interferência breve no vídeo, como se a imagem tivesse sido atravessada por uma sombra branca. O áudio captou um som baixo, quase imperceptível, algo parecido com um soluço abafado. Na noite seguinte, um novo episódio. Um dos agentes sentiu um cheiro forte dentro da viatura, terra molhada misturada com ferrugem. O mesmo odor descrito por motoristas ao longo dos anos. Ao sair do veículo para verificar os arredores, encontrou marcas no asfalto, como se um tecido pesado tivesse sido arrastado lentamente até a beira da pista. Nenhuma pegada humana. Nenhum rastro comum. O ponto de virada da investigação ocorreu quando um carro foi encontrado abandonado no acostamento, motor desligado, portas trancadas. O proprietário havia sido dado como desaparecido dias antes. Dentro do veículo, os agentes encontraram algo que não constava em nenhum relato anterior. Um véu. O tecido estava úmido, manchado de lama, dobrado com cuidado sobre o banco traseiro. Não havia sinais de arrombamento. Não havia marcas de luta. Apenas o véu e um relógio de pulso feminino, parado exatamente às 3h17. Os superiores ordenaram o encerramento imediato da investigação. O caso foi classificado como inconclusivo e os registros passaram a ser arquivados sob sigilo. As vigilâncias noturnas foram suspensas sem explicação oficial. Mas alguns agentes não aceitaram o silêncio imposto. Um deles, prestes a se aposentar, decidiu consultar arquivos antigos da Polícia Civil e do cartório local. Foi ali que descobriu algo que nunca constou nos relatórios públicos. O corpo da noiva nunca havia sido enterrado com vestido. Segundo o registro funerário, o traje havia sido removido devido ao estado em que se encontrava. No entanto, ninguém sabia dizer o que foi feito com ele. O véu, então, jamais havia sido encontrado. Até aparecer no banco traseiro daquele carro. A polícia não voltou à Curva da Morte oficialmente. Mas, até hoje, nenhum agente passa por ali à noite sem reduzir a velocidade. E sem evitar olhar para o retrovisor. Por muito tempo, acreditou-se que a noiva da Curva da Morte fosse apenas mais uma alma perdida, presa ao instante do próprio fim, condenada a repetir eternamente os últimos minutos de vida. Mas,
Conforme os relatos se acumulavam, uma conclusão começou a se formar entre aqueles que estudaram o caso mais de perto. Ela não estava presa ao acidente. Ela estava presa à espera. A noiva não buscava vingança. Não queria causar acidentes. Não perseguia quem passava. Ela esperava. Esperava pelo socorro que nunca veio. Pelo carro que nunca parou. Pela ajuda que nunca chegou naquela madrugada chuvosa. Os poucos que afirmavam ter conversado com ela, se é que isso era possível, relatavam sempre o mesmo comportamento. Ela surgia confusa, triste, com um olhar distante, como alguém que não compreendia totalmente o que havia acontecido. Suas perguntas eram simples, repetitivas, quase infantis. Você pode me levar? Já chamaram ajuda? Ele está bem. O ele nunca era explicado, mas todos sabiam de quem ela falava. Em algumas versões mais recentes da lenda, motoristas afirmam que, se alguém para o carro, desce e tenta tocá-la, a noiva desaparece imediatamente. Mas se a pessoa apenas a observa de longe, sem oferecer ajuda, ela permanece ali, imóvel, encarando a estrada, como se memorizasse cada farol que passa, e não para. O mais perturbador, no entanto, é o destino daqueles que aceitam levá-la. Segundo relatos nunca confirmados oficialmente, a noiva não sai da estrada. Quem a leva acaba retornando, involuntariamente, ao ponto exato da curva. O carro começa a perder potência. O rádio passa chiando. O relógio do painel trava. E, quando o motorista percebe, está novamente diante do barranco onde tudo começou. Alguns acreditam que ela tenta refazer o trajeto que nunca conseguiu concluir. Outros dizem que ela busca alguém para ocupar o lugar do motorista que morreu naquela noite. Há também quem defenda a teoria mais assustadora. A noiva não quer companhia, ela quer substituição. Os desaparecimentos próximos à curva nunca cessaram completamente. O número é pequeno, espaçado, quase imperceptível. O suficiente para não gerar pânico, mas suficiente para manter a lenda viva. E há um último detalhe que quase ninguém menciona. Pessoas que passam pela curva em silêncio absoluto, sem música, sem conversa, sem rádio ligado, afirmam ouvir algo quando reduzem a velocidade. Um som baixo, abafado, misturado ao barulho da chuva inexistente. Passos arrastados. E um sussurro próximo ao vidro. Você pode parar só um pouco. A curva da morte continua lá. O asfalto foi reformado. As placas foram trocadas. A estrada segue ativa. Mas a noiva nunca foi embora. E talvez nunca vá. Porque enquanto houver alguém que passe por ali sem parar, ela continuará esperando.